Os teólogos acham muito simples entender Daniel capítulo 8. Afinal, o anjo Gabriel elucidou tudo para Daniel. Tudo? Ou quase tudo. Ele falou que o carneiro é o reino medo-persa. O bode a Grécia. O chifre no meio da testa do bode o primeiro rei. Os 4 chifres que aparecem depois da quebra desse chifre, poderes que viriam depois dele. O surgimento de um poder que atacaria o santuário. E que o santuário lhe seria entregue por 2.300 tardes e manhãs. Assim sendo, afirmam que esse pequeno chifre foi Antíoco Epifânio, e que os 2.300 seriam um período literal. Mas, será que Antíoco fez sua afronta ao santuário por 2.300 dias? Se os animais e os chifres eram simbólicos, será que o período seria literal? Daniel entendeu com a explicação de Gabriel tudo o que aconteceria. Ou melhor, quase tudo. Pois as tardes e manhãs, segundo o profeta, não havia quem entendesse. Então a coisa não é tão simples assim. Preste atenção nesse vídeo. Pare quando não entender. Analise e vai comparando com a Bíblia. É justamente esses 2.300 que pode ser um marco na sua carreira cristã. Que o Espírito te ilumine. A maioria dos teólogos explicam as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14 somente se utilizando do capítulo 8 do livro de Daniel. Só aí cometem um grande equívoco. E eu vou te mostrar por quê. Fique atento. Ao ler o livro de Daniel, percebe-se a presença do anjo Gabriel de maneira bastante enfática no ministério do profeta. Sempre que Daniel não entendia uma visão, o anjo é comissionado a atender o profeta. No capítulo 7 Daniel, após Daniel ver os impérios que governaram o mundo, representado por 4 bestas, ou seja 4 animais atípicos, o anjo é que ajuda o profeta a entender o sentido da visão. Assim, fica fácil através da história compreender que ali estavam representados Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, o anjo mais uma vez transmite o significado da visão ao profeta, deixando claro que se tratava dos reinados da Medo-Pérsia e da Grécia. O carneiro com 2 chifres representando o reinado dos medos e persas, e o bode tão veloz que nem mesmo pesava o chão, o reino da Grécia. O chifre no meio da testa do animal. Gabriel informou que se tratava que seria o primeiro rei. A história nos confirma com a potência do reino de Alexandre o Grande, a quebra do chifre e o surgimento de outros 4. Deixa evidente que após a morte de Alexandre os seus 4 generais governam, não com a mesma potência que ele possuía. O surgimento de um outro chifre, a ponta pequena, seria um poder que luta e vence o povo santo, fazendo cessar os sacrifícios do templo, se levantando contra os santos do Altíssimo. Muitos teólogos enxergam Antíoco Epifânio como sendo essa ponta, mas não podemos esquecer que tanto em Daniel 2, como em Daniel 7, o poder que vem após o reinado da Grécia é Roma, primeiramente imperial e posteriormente papal. Mas sobre isso não queremos nos atentar nesse vídeo. A nossa ênfase está em Daniel 8, verso 14, que diz que o santuário profanado seria purificado após o período de 2.300 tardes e manhãs. O que acontece é que a maioria dos teólogos encaram que após esse período o templo profanado por Epifânio seria restaurado. Mas, temos que nos ater que Daniel, com o auxílio de Gabriel, compreendeu que os chifres seriam uma sucessão de reinos, mas quanto ao período das 2.300 tardes e manhãs ele não compreendeu, que seria um tempo para a purificação do templo judeu. Gabriel não disse isso a ele. O anjo não explicou sobre isso ao profeta. Ele disse que a compreensão viria depois de muitos dias. Daniel disse que não havia quem entendesse essa questão dos 2.300 dias. A preocupação de Daniel, logicamente, estava no povo santo, ou seja, nos judeus e na restauração do templo. Daniel era um homem de oração. E no capítulo 9 ele ora por seu povo, pois entendeu que, segundo as profecias de Jeremias, há 70 semanas, seu povo seria restituído à Terra Santa e o templo reerguido. O anjo Gabriel então veio a ele para que ele entendesse o que ele não havia antes compreendido, porém somente ao que se referia ao povo judeu. Assim, o anjo foi enviado novamente a Daniel, dizendo: "Vim te fazer entender o sentido."
E qual era a parte da visão que Daniel disse ninguém entendia? Justamente o período das 2300 tardes e manhãs. Por isso que não se pode explicar isso somente com o capítulo 8, pois é no capítulo 9 que Gabriel elucida Daniel dizendo: 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Cortadas do quê? É claro, do período dos 2300 dias. O anjo veio fazer Daniel entender a parte dos 2300 dias que tinha a ver com o povo de Daniel, ou seja, os judeus. Pois compreender o restante da profecia seria algo que aconteceria em tempos bastante distantes. Gabriel continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, já as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 25 a 27. Esse período sendo cortado dos 2300 dias nos leva à lógica que não seriam dias literais, mas cada dia equivalente a um ano. Como ter a certeza disso? É simples. A ordem para reconstruir Jerusalém dada por Artaxerxes ocorreu no ano 457 a.C. e o Messias não veio a esse mundo apenas 69 semanas após esse fato. Já quando utilizamos o cada dia por um ano, que a Bíblia coloca como tempo profético, temos a exatidão do cumprimento. Perceba no gráfico. Gabriel afirmou que 70 semanas estava cortada para o povo de Daniel. Essas 70 semanas, como cada dia equivale a um ano, começa em 457 com a ordem da reconstrução e vai até o fim da última semana, que corresponde aos 7 anos após a unção do Messias, ou seja, após o seu batismo. 3 anos e meio após ser batizado o Messias é tirado e mais 3 anos e meio depois, Estevão é apedrejado pelos judeus, no ano 34, e isso desencadeia uma perseguição à igreja cristã e o fim dos 490 anos cortados para os judeus. Porque a partir de então, a igreja se torna a nação santa, o sacerdócio real terminando esse período cortado para o povo judeu, para chegar ao final dos 2300 anos onde o santuário seria purificado teríamos mais 1810, nos trazendo ao ano de 1844. Os cristãos dos anos de 1800 tinham certeza absoluta que restaurar o santuário simbolizava restaurar a terra era o santuário. Isso era pregado em todas as igrejas protestantes, por isso Miller, um cristão batista e alguns companheiros entenderam que Jesus viria em 1844. Como isso não aconteceu pesquisando o livro de Apocalipse e Hebreus, bem como Êxodo descobriram que o santuário terrestre representava o templo de Deus aberto no céu. Apocalipse 11, 18, Hebreus capítulo 9. Mas sobre esse santuário no céu e sua purificação, o que isso significa falaremos em outro vídeo. Mas tenha certeza que tem tudo a ver com a salvação da humanidade. Nesse momento, só queríamos salientar que não se pode explicar as 2300 tardes e manhãs sem o auxílio do capítulo 9. É importante compreender essa profecia corretamente? Sim. É importante. Assim sendo, na descrição desse vídeo deixarei um link que te ajudará a entender a profecia. Entender o significado do santuário e seus rituais é obter luz sobre o ministério do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo nosso Rei. É aproximar-se mais daquele que ministra por nós perante Deus, nosso único e suficiente Salvador. Amém? Que o Espírito Santo te ilumine.